água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Vamos declarar: Deus, tu és grande. Tu és a cura, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, Senhor. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. A Deus, Deus, tu és grande, És invencível, mais elevado que qualquer. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. nosso Deus. Diga: Deus, tu és grande, És invencível, mais elevado que qualquer. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, se Deus está conosco, se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Só tu és Senhor. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer. Tu és a cura, Grande em poder, nosso Deus. tu és nosso Deus.
Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer. outro Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Podem sentar nessa noite, que alegria. Voltamos. Aleluia. Sexta-feira à tarde, então temos ceia aqui e também sábado que vem, 6 e 7 então. Quantos estão alegres que 2017 está diante de nós? Amém? Eu quero retomar o tema da semana passada, de domingo passado que estivemos aqui, sobre a questão de valorizar a presença de Deus em nossas vidas. E vamos à palavra de Deus no texto de Lucas. Vamos dar uma retomada e depois vamos a outros textos. Lucas capítulo 2, do verso 41 até o verso 52. Quem estava aqui domingo passado, levante a mão, vamos ver. Quem não estava, levante a mão. Metade ou mais. Diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo os costumes da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Presumindo, porém, estar Jesus entre os companheiros de viagem, andaram eles caminho de um dia. E depois de um dia, então, passaram a procurar Jesus entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, digam todos, voltaram. Não foram à frente, digam, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, como uma boa mãe, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu. Aí quando cita o nome do pai junto, aí a coisa fica pior ainda, né? Teu pai e eu ficamos aflitos e estamos à tua procura. E ele, com 12 anos de idade, respondeu: por que me procurais? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré. E Jesus era submisso ao seu pai e à sua mãe. Sua mãe, não entendendo o que estava acontecendo, porém guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Diga à pessoa do outro lado: se há algo que temos que valorizar nesse ano, é a presença de Jesus. Deus tem falado ao nosso coração no final de 2016 e no início desse ano, e em cima desse texto bíblico. E aqui algumas coisas interessantes, muito interessantes. Primeiro, não era um ambiente de pecado, nem um ambiente de hipocrisia, nem um ambiente de uma festa pagã, não. Era um ambiente de uma festa cristã. Era um ambiente onde havia outros irmãos
cristãos judeus, era um lugar onde estavam comemorando uma festa que era, e é até o dia de hoje, uma festa comemorada em todo o cristianismo, que é a Páscoa. Mas entra uma coisa muito importante para mim e para você nesse texto. Que a mulher e o homem que menos se esperavam que pudesse esquecer de Jesus, esqueceram. Em um ambiente que nunca alguém poderia imaginar que Jesus poderia ser esquecido. E é interessante observarmos o texto bíblico. A Bíblia nos diz claramente que eles pensaram, eles imaginaram na sua mente que Jesus estava ali, mas ele não estava. Muitas vezes nós, por termos tido uma experiência com Jesus, e não há nada de errado de conversão, de batismo no Espírito Santo, de batismo nas águas, achamos e pensamos e presumimos que por aquilo que nos aconteceu, nós mantemos ainda uma comunhão hoje e agora com Jesus. Preste atenção. Não houve pecado por parte da mãe, nem por parte do pai. Eles não negaram o garoto, eles não rejeitaram o garoto. Eles simplesmente fizeram algo que muitos de nós e a igreja, o corpo de Cristo na terra faz. Pensa que por causa de algo que aconteceu há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, ou mesmo 1 mês, 2, em nossas vidas nós presumimos que nós estamos em uma comunhão plena com Jesus. Engano. Engano. Eles não perderam o parentesco com seu filho. Nós também. Nós continuamos sendo filhos de Deus. Nós continuamos lavados no sangue de Jesus. Mas a pergunta para nós no final desse ano, no início desse ano é: temos valorizado a tal ponto a presença de Jesus que podemos observar e notar que Ele não está conosco? Ou estamos tão insensíveis e pensando e presumindo de que Ele está conosco, ou que nós estamos com Ele, mas Ele não está? É interessante esse texto. E é interessante observar que eles nem notaram. Somente depois de 1 dia de caminhada, eles notaram. Eles nem notaram, nem observaram, nem enxergaram. Quantas vezes na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, nós nem notamos que nós estamos esquecendo dele. Estamos trocando eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por outras coisas. E me chama a atenção que era um ambiente religioso, era um ambiente cristão. Nós podemos vir ao culto, nós podemos cantar, nós podemos louvar, nós podemos orar, nós podemos pregar. Mas será que realmente a presença dele está em nós? Será que realmente nós não perdemos a comunhão com Cristo Jesus? Mas me chama a atenção o coração de arrependimento desse pai e dessa mãe. Que é um coração que, ao notar, voltou. É interessante que eles não continuaram. Eles não disseram: vamos para casa, porque esse garoto deve ter ido já e está lá. Não. Eles não fizeram isso. Eles simplesmente voltaram. Mas diga à pessoa que está ao teu lado: cuidado com apenas pensar que a presença dele está contigo, mas na real não está. Diga isso.
Antes de entrarmos no assunto de voltarmos, eu quero ler um texto contigo que está em 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. O que diz ali? Aquele que, digam todos, pensa estar em pé, veja que não caia. É interessante, diga a pessoa do outro lado, você não pode viver só pelo que você pensa. A presença de Jesus, ela é sentida, gente. A presença de Jesus, ela é tão forte, que ela é uma presença que nos traz convicção de pecado. Se estamos vivendo a vida cristã sem consciência de pecado, esquecemos de Cristo. Pensamos que estamos em comunhão com Ele, mas não estamos. A presença de Cristo, ela nos traz convicção de pecado. A presença de Cristo, ela é uma presença salvadora, que toca o nosso coração e nos faz nos convergir, nos faz voltar totalmente para Ele. É uma presença que nos traz separação daquilo que não é dele. É uma presença que purifica, é uma presença que limpa, é uma presença que santifica as nossas vidas. Não tem como não notar a ausência da presença de Jesus. Mas nós podemos nos esquecer de Jesus. E se porventura estamos esquecendo e trocando Jesus por alguma coisa, nós temos que pensar: que valor tem a presença de Jesus para as nossas vidas? Que valor tem a presença de Deus? Que valor tem a presença do Espírito Santo? A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Nós podemos decifrar por essas coisas se estamos ou não na presença dele. E a Bíblia diz que a presença do Senhor, ela tudo supre nas nossas vidas. E ali estava alguém que nunca poderia se pensar que poderia ter esquecido. E é interessante que quando eles caíram em si, o que quer dizer isso? Arrependimento. A Bíblia diz que eles, ao notar, eles voltaram. Arrepender-se é ir em uma direção e reconhecer: não é por aqui, eu vou convergir, vou voltar aonde? E aonde eles voltaram? Aonde eles tinham esquecido Jesus. Como podemos nós voltar para a presença de Jesus? Voltando com arrependimento e quebrantamento para onde esquecemos e deixamos Jesus. E aqui entra o texto, muito forte texto, de Joel capítulo 2. Vamos ler esse texto. Joel capítulo 2, do verso 12 em diante. Digam todos, eles voltaram. Diga, o caminho do arrependimento não é um caminho de ir para frente, pensando que eu estou na direção certa, mas é o caminho da mudança e do arrependimento. Diga isso. A única maneira de realmente encontrar a presença e a comunhão com Jesus é voltando. Voltando. O que diz Joel? Capítulo 2. Abra a Bíblia ali em Joel. Capítulo 2, do verso 12 em diante. Ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, continuem andando no que vocês estão pensando. Continuem fazendo o que vocês pensam que está certo. Continuem andando e cantando, orando, evangelizando, achando que a minha presença está com vocês. Não é isso que diz a palavra de Deus.
Não é isso que diz a palavra de Deus. Convertei-vos. Voltem aonde vocês me esqueceram. Volte aonde vocês me trocaram. Se nós não tivermos cuidado com aquilo que estamos lendo, ouvindo, enxergando e botando nossos pés, isto pode nos roubar da presença de Deus. Gente, não era um ambiente de pecado, não era pecado, foi religiosidade. Foi religiosidade, boate, vida noturna, malandragem, sem-vergonhismo, impureza, desonestidade, mentira. Isto afasta o homem de Deus, porque isto é pecado. Mas aqui não foi pecado. Aqui foi religiosidade. Eles achavam que estavam certos. E a palavra de Deus, no momento em que o povo Israel achava que estava certo, Deus vem com o profeta e diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não apenas rasgando as vossas vestes, mas rasgando o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Ele é misericordioso? É. Ele é compassivo? É. Deus é tardio em irar-se? É. Ele é grande em benignidade? É. Ele se arrepende do mal? É. Mas ele diz para mim e para ti: volta. Volta. Eu sou cheio de misericórdia, eu sou cheio de compaixão, mas volta. E eles voltaram. E acharam o garoto. Onde é que eles acharam o garoto? Onde é que eles acharam Jesus? Onde eles tinham esquecido. Quando o filho pródigo voltou, onde é que ele encontrou o pai? Onde ele tinha deixado. Só há um lugar da igreja encontrar a face de Deus. É onde ela errou, se arrepender e voltar para lá. Não há outro caminho. Só valorizando a presença de Jesus é que nós realmente vamos ter convicção dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem. Olha que interessante, na hora do culto, na hora da ceia: examine-se, pois, o homem. O que é examinar-se? Hoje se fala muito da medicina preventiva. Você entra numa máquina de tomografia, você faz uma ressonância magnética, e o que acontece? Se tem alguma coisa errada, vai aparecer. O Espírito Santo, ele é maior do que qualquer máquina de tomografia. O Espírito Santo, ele é maior do que qualquer exame de ressonância magnética. Ele pode mostrar na minha vida e na tua vida o que está de errado, e aquilo sair, que está me roubando da presença de Jesus. Examine-se, pois, é a mesma coisa. Deus quer todo dia, nesse ano, fazer conosco um exame preventivo. O que diz o Salmo 139? Tem esse texto anotado aqui também. Verso 1 em diante. É a máquina dele. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe tu penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece. Diga a pessoa que está ao outro lado: Deus conhece, diga isso. Todos os teus caminhos. Diga outra vez: Deus conhece todos os teus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Verso 23 e 24 agora. Os últimos dois versos desse salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Digam todos: Jesus, Espírito Santo, Deus, vocês que sabem todas as coisas, no início desse ano, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só o Espírito Santo pode mostrar para mim e para ti aonde nós esquecemos de Jesus. Só. Ninguém mais. Só Ele tem poder para isso. E Ele é capaz de fazer isso.
Mas eles tomaram uma atitude. A Bíblia diz que eles voltaram. Depois de um dia eles caíram em si. E levou 3 para achar. Vocês viram a proporção? Mas um coração arrependido, ele nunca desiste de achar o seu Senhor. Então, volte ali em Lucas 2. Diga à pessoa que está do outro lado, valoriza a presença de Jesus na tua vida. Eles pensaram, gente. Eles pensaram. E diz a Bíblia, pensando, verso 44, porém estar ele entre os companheiros de viagem. Não eram inimigos, eram irmãos. Era uma festa religiosa, cristã. Foram caminho de um dia, então passaram a procurá-lo. Diga à pessoa que está ao teu lado, se você perdeu Jesus em alguma área da tua vida, procure Ele. E como? Volta. Apocalipse, capítulo 3. Olha que texto. O que diz o verso 14 em diante? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Apocalipse 3, 14. A testemunha escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. O que diz aqui? Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. É o Espírito Santo falando com uma igreja. E tem tudo a ver com a igreja de hoje. Conheço as tuas obras. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois aquilo que eu estou vendo, tu não está vendo. Tu estás pensando que tu estás rico e abastado. Que a minha presença é real e que tu tem uma comunhão comigo perfeita, mas não é assim. Tu pensas que estás rico e abastado e não precisa de coisa alguma. Mas nem sabes tu que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja mais manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que o vejas. Sabe, muitas vezes estamos assim, está todo mundo vendo, está todo mundo enxergando, está todo mundo percebendo, só nós que não estamos vendo, só nós que estamos achando que estamos certos, que estamos corretos. A presença de Jesus, quando ela é perdida, pode durar um dia, 2, 3, mas vai ser notado, vai ser visto. Nem todo mundo é cego. Se foi o tempo de achar que as pessoas não enxergam as coisas, amém? Se foi o tempo. Pensas que és rico? Pensas? Olha o que ele diz: aconselho de que de mim compres ouro refinado, vestiduras brancas para te vestir. Quando nós perdemos a presença do Senhor, nós estamos desnudos. Estamos sem honra, em outras palavras.
Mas Cristo está dizendo para mim e para ti, no início desse ano: não rasgue apenas tuas vestes, rasga o teu coração, volta-te com tudo, reconheça onde você esqueceu de mim e volta com todo o teu coração para me buscar, porque eu quero te enriquecer, eu quero te encher da minha presença. Eu vou te dar colírio e eu vou ungir os teus olhos, e tu vai ver o que está de errado, mas tu vai contemplar a minha glória, a minha presença, e tu vai ser totalmente meu. Amém, igreja? Eu repreendo e disciplino, diz o próximo texto, o verso 19. A quantos amo? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Converta-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Onde é que Jesus estava? Aonde? Batendo a porta. Eu pergunto para você e para mim, por lado de dentro ou por lado de fora? Você bate a porta quando sai de casa ou você bate a porta quando você está sem chave? Por lado de fora. Alguém bate na porta para o lado de dentro para alguém abrir? Onde é que estava Jesus nessa igreja? Onde é que está Jesus hoje à noite? Ele está no estacionamento ou ele está aqui? Aí é que está. Aí é que está. Aí é que está. Aí é que está. Ele está no estacionamento ou ele está aqui dentro? Não é um texto para conversão. É um texto para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Eles estavam cantando, adorando, louvando e até pregando, e Jesus do lado de fora batendo, dizendo: deixa eu entrar que vocês estão falando de mim. Deixa eu entrar porque foi eu que morri por vocês. Quantos anos talvez a igreja está andando sem a presença dele e não notou? Quantos anos talvez Jesus está batendo do lado de fora dizendo: igreja, eu quero fazer o que eu quero e não o que vocês estão pensando. Viemos aqui nesta noite, no início desse ano, para dizer: nós valorizamos a tua presença e não te queremos do lado de fora, queremos no centro da nossa vida. Não tem melhor maneira de começar o ano do que valorizando a presença de Jesus. Vamos orar e chorar e clamar esse ano para pedir: Jesus, não fica jamais, em nenhum momento, do lado de fora das nossas vidas. Eles pensaram que Jesus estava com eles. Presumiram. Aquele que pensa que está de pé. Tu que pensas que és rico e abastado. Ah, nós somos grandes. Nós somos grandes. Nós somos grandes. Ninguém é grande diante de Deus. Tem várias congregações. Isso não é nada. Salmo 103, verso 3, o que diz? Não te esqueças. É isso? Ele quem perdoa. 1, 2 e 3. Bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, o Senhor, e digam todos: e não te esqueças. Diga a pessoa que está do outro lado: não esqueça de onde Jesus te tirou. Diga: não esqueça que foi Ele que te libertou. Foi Ele que te salvou. Não te esqueças de onde tu começou. Jesus, tu és o centro da nossa vida, do nosso coração, e nós não queremos viver sem Ti em 2017. Como liderança desta região, dessa congregação, nós dizemos a Ti: queremos que Tu seja o centro de tudo cada vez mais.
presença de Jesus. A presença de Jesus. Vamos encerrar por hoje lendo Êxodo, capítulo 33, do verso 12 ao verso 16. Tem um berçário lá atrás. Se você quer levar o baby para lá, tem um berçário lá atrás, tá? Ele pode chorar à vontade, ele não está me incomodando, tá? Mas eu só quero dizer que tem um berçário lá atrás, não tem problema nenhum, tá? Às vezes as pessoas não lembram, né? Eu me criei na minha juventude, não tinha berçário nas congregações. Minha mãe ia para o culto com 4 filhos. Vocês já imaginavam o que a gente fazia? 4 garotos, já imaginaram isso? Claro que depois eu falo essas coisas. Disse Moisés: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me desse saber a quem has de enviar comigo. O que ele está falando aqui? Quem vai estar comigo? Aonde vai estar a tua presença? Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome. Apocalipse. Conheço as tuas obras. Também achaste graça aos meus olhos. O que Moisés diz? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. O que dizia lá o Salmo 139? Deus conhece todos os nossos caminhos. A questão não é se Deus quer andar comigo, a questão é se eu quero andar com Deus. A questão não é se Deus conhece todos os meus caminhos, a questão é eu quero conhecer os caminhos de Deus. É diferente. Deus sempre quis andar com o homem, por isso enviou seu filho à cruz para nos trazer de volta. O problema é que o homem vira as costas para Deus. Ele troca Deus, Jesus e o Espírito Santo por outras coisas. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. E ele diz uma coisa interessante: eu sei que tu me conheces, eu sei que tu sabe tudo da minha vida, mas eu quero te dizer uma coisa: eu quero conhecer a ti. Deus está falando para nós no início desse ano: tomem a decisão de conhecer os meus caminhos desde o primeiro dia desse ano. Não te distraia. Não pense que o mundo é fácil de vencer. Não imagine que é apenas uma área da tua vida que você está dando brecha. Não existe isso. Um pinguinho de veneno em um copo cheio faz mal. Um pinguinho de veneno já faz mal. E Moisés diz uma coisa para Deus: eu sei que tu me conheces, eu sei que eu estou começando uma jornada. É que nem nós, estamos começando um ano, estamos começando uma jornada, vem algo novo pela frente. Mas eu quero dizer a ti no início desse ano: dá-me um coração que conhece os teus caminhos. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos, e andarei na tua presença, e inclina o meu coração só para temer o teu nome. É um salmo, eu não sei se é o 56 ou 86, mas é um salmo. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos,
e andarei na tua presença. Inclina o meu coração só para temer o teu nome. É uma decisão pessoal. Eu não posso decidir pela minha esposa, pelas minhas filhas, nem elas por mim. Nós temos que decidir por nós mesmos. Decida-se. Tome uma atitude correta e honesta de não querer viver esse ano pensando que você está em plena comunhão, mas você não está. E ele toma essa decisão e diz: eu quero que tu me ensine o teu caminho, para que eu te conheça. Eu sei que tu já me conhece, mas eu é que quero te conhecer. E ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: a minha marca tem que ser a presença de Deus. Respondeu-lhe Deus: Moisés, eu disse que eu ia te mandar um anjo, né? Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus. Está lá no verso 2, 33. Eu falei que eu te mandaram um anjo, mas tu não quer o anjo, tu quer eu mesmo, né? A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Diga à pessoa que está ao teu lado: a presença de Deus é a única coisa que nos dá descanso verdadeiro, que nos dá paz, sossego. Não tem outra coisa. Então esse homem, Moisés, disse: que coragem, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Que lugar que eles estavam? No deserto. Pergunta a pessoa do outro lado: deserto é lugar bom para ficar? Pergunta. De dia um calorão e de noite um frio danado. Fora as feras que pode aparecer. E se Deus diz para ele: então fica no deserto? Deus nunca vai dizer isso. Deus jamais vai recusar um convite de alguém sincero que pede que a presença dele ande com ele. Agora, por que Moisés falou isso? E por que nós devemos falar isso no início desse ano? Por quê? Como falamos antes, até aqui já se passaram, mas tem mais lutas, tem mais desafios. Há muita coisa desconhecida que nós vamos passar nesse ano, e a única maneira de vencer é com a presença de Deus. Há muitas coisas que vamos enfrentar esse ano, que só vamos vencer se for com a presença de Deus. Foi por isso que ele disse: Deus, eu estou indo para um deserto com uma multidão de pessoas, e eu não estou achando que eu sou o cara, não, que eu sou o grande líder. Eu sou o homem mais manso da face da terra, e eu posso vencer esse deserto com esse povão sem ti, jamais. Maldito aquele que confia em si mesmo e faz do seu próprio braço o seu sustento, mas bem-aventurado é o homem e a mulher que no início do ano diz e declara: eu confio em ti, a tua presença é tudo que eu preciso na minha vida, Deus. O que diz Tiago 4,14? O que diz Tiago 4,14? Vós não sabeis o que vai acontecer em fevereiro, nem amanhã, 2 de janeiro. Moisés tinha essa consciência, ele não sabia o que ia acontecer.
que é a nossa vida. Ele sabia, eu sou apenas uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A minha força não está no tamanho da igreja. A minha força não está no tamanho da minha conta no banco. A minha força não está na marca do meu carro, no relógio que eu uso, nem na minha roupa. A minha força está em Deus. Quando confiamos em nós mesmos, Jesus está lá batendo na porta. Vocês estão pensando que estão ricos e vocês não estão vendo que vocês não me têm. Eu admiro e amo a vida de Moisés. Volta ali, meu filho. Tira esse cara e bota o texto que é mais bonito. Vós não sabeis o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos, mas uma coisa nós podemos dizer: nós queremos a presença dele. Eles iam passar, Moisés disse isso para Deus no verso 15. Não vou sair daqui não se tu não for comigo. Por quê? Porque ele sabia que ele ia ter que tomar decisões, ou melhor, ele ia ter que tomar decisões para saber qual era a direção correta, e isso só Deus poderia dizer para ele. Não abre mão da presença de Deus na tua vida nesse ano, que tu vai tomar as decisões certas. Não importa a tua idade, não importa, você vai ser bem sucedido se ouvir a voz de Deus. O que diz lá em João? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E o inimigo não vai poder arrebatar vocês das minhas mãos. Mas não perca Jesus, não perca a presença dele. Não pense e imagine e fique supondo que por causa de uma experiência que eu tive, eu já estou bem. Não, é todo dia, toda hora, cada momento, cada segundo. Quantos podem dizer amém? Ele não sabia o que direção ele ia tomar. Achei o texto. Salmo 86, 11. Eu sabia que eu tinha anotado. Ensina-me, Senhor. Guarda esse texto. Até tem um cântico, né? Ensina-me teus caminhos, Senhor, e andarei. Quem conhece esse cântico? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Moisés sabia que só com a presença de Deus ele ia saber o caminho, a decisão correta. E andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: o que está tomando o teu coração no início desse ano? É a presença de Deus? Ou você trocou ela por outras coisas? Sabe por que Moisés disse o que está ali no verso 15? Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia encontrar perigos e inimigos pela frente. Se Deus é por nós, quantos creem que nós temos inimigos? E não são inimigos físicos que eles tinham, são piores, são inimigos espirituais. O que diz a Bíblia lá em Efésios 6, 12 e 13? O que diz ali? Porque a nossa luta não é contra coisas físicas, não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, digam todos: tomai no início desse ano toda a armadura de Deus, para assim resistir no dia mau, na tentação, na hora difícil, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, dizendo: somos servos inúteis. Amém? E o que diz o verso 10 desse mesmo texto? Quanto mais, irmãos, no início desse ano, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o 11, revestivos, aleluia. Diga a pessoa do outro lado: te revista da presença de Deus. Diga: não importa o tamanho dos inimigos,
Deus é maior. Foi isso que deu vitória para Davi diante do Golias. E eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, vamos derrubar todos os Golias nesse ano, cada dia, pela fé. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas nós não podemos presumir que Ele está conosco. Apenas. Não podemos apenas pensar, porque eles nem notaram. A pior coisa na vida cristã é a religiosidade que traz uma cegueira incrível. Você não enxerga, você não discerne as coisas. Digam todos, mas eu vim aqui nesta noite para dizer: Senhor, declaro no início desse ano um coração quebrantado e humilde diante de Ti, que eu preciso de Ti, Espírito Santo, que aonde eu esqueci de Jesus, eu volto arrependido nesta noite, e eu encontro Jesus agora. Peço perdão pelos meus pecados, me arrependo de onde eu falhei, de onde eu te esqueci, e eu volto agora à prática do primeiro amor, limpo, purificado por Ti, Jesus. E eu quero Te conhecer, diga isso. Ensina-me, Senhor, Teu caminho. Inclina meu coração para a Tua vontade. E diz, com fé eu digo a Ti, Deus, diga isso. Marca o meu coração e o meu interior com a Tua presença. E não me deixe esquecer jamais de Ti. Eu sei que Tu estás me ouvindo, Deus. Senhor, formoso. Vamos ficar em pé e declarar a Ele essa noite. Tua face eu quero. Oh Jesus, pois quando estás neste Senhor, formou. Nós precisamos de Ti nesse ano, Deus. Tua face eu quero ver, pois quando os pastores acende a chama, Deus, querido e amado, acende. Oh Deus, não deixa nós perder o primeiro amor por Ti, que uma vez brilhou. Vem limpar, Deus, vem limpar, resplandeça a Tua vida em nós. O meu primeiro amor. Diga outra vez, cantando e orando, acende a chama, acende. Vamos orar nesta noite. Vamos orar nesta noite aqui em cima. Precisamos de Ti, Jesus. Vem, Deus, vem limpar, resplandecer. Deus, nós entramos esse ano dizendo: não nos deixe errar contigo. Não nos deixe te magoar e te ferir. Não nos deixe entristecer o Teu Espírito e aborrecer o Teu Espírito em nossas vidas. Nos humilhamos diante de Ti nesta noite e declaramos: se até aqui nós precisávamos da Tua presença, nós precisamos muito mais ainda, Senhor. Diga: minha vida precisa de Ti, diga isso. Se você é pai e mãe, diga: minha casa precisa de Ti, Deus. Minha esposa precisa de Ti, eu preciso de Ti, meus filhos precisam de Ti, Senhor. Toma-nos,
Toma as crianças, toma os adolescentes, toma os jovens, Deus, toma os órfãos e as viúvas. Hoje é noite de arrependimento, irmãos. Hoje é noite de quebrantamento. Hoje é noite de dizer a Ele: Tu és a coisa mais importante na nossa vida. Precisamos de Ti. Tira toda a hipocrisia de nós. Tira toda a religiosidade de nós. Tira toda a frieza de nós. A começar por nós, os líderes, os pastores. Aquece o nosso coração. Livra-nos, Senhor, da rotina. Livra-nos, Senhor, de fazer as coisas como uma máquina. Tira a frieza do nosso coração, Pai. Tira-nos, dá-nos o mesmo sentimento que Tu teve, Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos orgulhos, nossas vaidades, perdoa as nossas arrogâncias, nossas indiferenças, Senhor. Perdoa-nos, perdoa as nossas iniquidades, nossos pecados. Purifica-nos no início desse ano, Deus. Nos voltamos para Ti com um coração sincero, dizendo: nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos. Continue orando, meu irmão. Se você está com a tua família, se você está aí com alguém da tua casa, continue orando e buscando a Deus essa noite. Deus vai te dar um coração sincero cada vez mais nesse ano. Nós precisamos de Ti, Deus. Oh, Espírito Santo, nós declaramos que precisamos da Tua presença. Precisamos de Ti, Senhor, falando conosco, nos guiando no dia a dia, Senhor. Pedimos, Senhor, limpa o nosso coração essa noite, sonda o nosso coração, Senhor. Se há falhas, pecados, coisas ocultas, Senhor, pensamentos errados, se o mal se alojou, Senhor, limpa o nosso coração essa noite. Jesus, vem com o Teu sangue nos lavando essa noite, nos purificando dos nossos pensamentos, sentimentos, tudo que não Te agrada. Limpa-nos essa noite. Limpa os relacionamentos em família, Senhor. Onde entrou a discórdia, onde entrou a ira, onde entrou a tristeza, o desentendimento, traz perdão essa noite, Senhor, nessa família. Traz perdão, Senhor, em cada casa agora, entre os pais, os filhos, o esposo, a esposa, Senhor. Nós declaramos o amor reinando, o Teu amor reinando sobre as famílias. Espírito Santo, traz de volta a pureza ao nosso coração. Senhor, nós nos humilhamos e pedimos: purifica a nossa mente, purifica a vida dos homens, Senhor, das mulheres, os pensamentos, os sentimentos. Que os nossos sonhos, Senhor, estejam conectados aos Teus sonhos. Que a nossa vontade seja a Tua vontade, Senhor. Que o nosso olhar seja puro, seja sincero. Limpa as nossas mãos, limpa a nossa mente, Senhor. Que nada fique em oculto, Senhor. Que haja a Tua presença limpando, purificando a igreja essa noite. Eu tomo autoridade do Teu nome, Jesus, agora. E eu vou contra todo espírito maligno que há na área da sensualidade, em nome de Jesus. Espírito de impureza, de masturbação, de pornografia, fora das famílias, fora da mente da igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendo o espírito que age de madrugada, que age à noite, no meio dos jovens, dos homens, em nome de Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, a Tua pureza voltando ao coração desse homem, voltando ao coração dessa menina, trazendo paz, trazendo perdão. Espírito Santo, a Tua presença renovando a vida de cada um, de cada um. Vem nesta noite, Senhor. Obrigado porque Tu estás aqui nesta noite, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença nesta noite, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, toca o coração da Tua igreja, Senhor. Um dia, Senhor, Tu dissestes a Jeremias, Senhor: Jeremias, se Tu te arrependeres, eu te farei voltar diante de mim. Se Tu separar aquilo que for o vil do precioso, Tu serás novamente a minha boca no meio de um povo de um coração duro. E nós sabemos, Senhor, que o vil é a nossa carne, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que o precioso é a Tua vida, Teus frutos, Santo Espírito, sobre as nossas vidas. E nesta noite, Senhor,
Nos humilhamos diante de Ti, Senhor. E pedimos perdão, Senhor, e confessamos toda a nossa carnalidade na Tua presença, como Teu povo, como Tua igreja, Senhor. Espírito Santo, ministra nesta noite, opera o poder da cruz em nossos corações, Senhor. Nós entregamos nessa noite, sujeitos à fé em Teu nome, Jesus, todo o nosso eu carnal. Leva para a cruz nessa noite, Senhor. Tu nos diz na Tua palavra, Senhor, que a nossa carnalidade, a nossa carne é inimiga Tua, Deus. E nós queremos entregar este mal, Senhor, que habita em nós nessa noite, pelo poder do Teu Santo Espírito. Ministra, Senhor, ministra nessa noite a obra da cruz sobre Tua igreja, Senhor. Enche nesta noite, Santo Espírito. Renova, Senhor, nós como Teu povo, como Tua igreja viva, Senhor, nessa terra. Renova nos Teus frutos, Santo Espírito. Enche-nos da Tua paz, Senhor. Enche-nos da Tua alegria, Senhor. Enche-nos, Senhor, do ser benigno que Tu és, Senhor. Enche-nos do ser longânimo, Senhor. Dai-nos a mansidão. Dai-nos o domínio próprio que vem de Ti, Senhor. Espírito Santo, dai-nos, Senhor, uma mente. Dai-nos um coração quebrantado e contrito na Tua presença, Senhor. Pedimos nessa noite, Espírito Santo, nos ajuda em nossas fragilidades, Santo Espírito. Nos assiste em nossas fraquezas, Senhor. Assim como já foi pregado, assim como já foi orado nesta noite, nos assiste, Santo Espírito. Oh, Santo Espírito, revela-nos, Senhor. Dai-nos da Tua graça, dai-nos da Tua misericórdia, Santo Espírito. Nós Te pedimos nessa noite, que este ano de 2017, nós venhamos ser, Senhor, totalmente para Ti. Pedimos, Senhor, uma fé pura. Pedimos uma fé simples. Pedimos nessa noite uma fé operante, Senhor. Que nós possamos todos os dias da nossa vida, Senhor, buscar na Tua presença a cada manhã o renovo da Tua graça e o renovo da Tua misericórdia, Senhor. Tira de nós toda a teimosia, Senhor. Tira de nós toda a religiosidade. Tira de nós, Senhor, toda a dureza do nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, quebrantado e contrito na Tua presença. Ministra, Senhor, nesta noite, pelo poder Teu, Santo Espírito, a vida de arrependimento, a cura interior no coração da igreja, Senhor. Nós ministramos nessa noite em Teu nome, Jesus, cura interior no coração da igreja, Senhor. Que possamos, Senhor, ter uma vida, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Deus. Assim como nesta noite a Tua palavra fala conosco, dai-nos, Senhor, a presença Tua em nossa vida. Dai-nos, Senhor, como selo. Dai-nos, Senhor, como poder, Senhor, no discernir que Tu é conosco. Assim como Tu deste a Moisés, Senhor, o Teu descanso, Deus. Aquieta a alma da igreja, Jesus. Aquieta a alma da igreja, Jesus. Traz refrigério, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor. Traz refrigério sobre o Teu povo, Senhor Jesus. Traz Tua força sobre o Teu povo, Deus. Traz coragem que vem de Ti sobre o Teu povo, Deus querido. Nós nos humilhamos diante de Ti nesta noite, Senhor. E reconhecemos a Tua fragilidade na Tua presença, Deus. Tua palavra Tu nos diz, Senhor, que quando somos fracos, é aí que somos fortes, Deus. Pedimos nessa noite, dai-nos um ano, Senhor, de 2017, com a força e com a coragem que vem de Ti, Senhor. Engrandecemos o Teu nome nesta noite, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Aleluia. Dê a mão para o teu irmão e diga: eu venho me diga ele, dizer, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso,
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração. Amor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e diz palavras de amor e esperança no calor deste lugar. Eu venho me dizer de me derramar, dizer que sou grato, me derramar, diga ele, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh Jesus, aleluia, tu és formoso. Nós precisamos de ti, tua presença viva e real em nossas vidas esse ano. Aleluia, abraça o teu irmão e diga: vamos juntos nessa caminhada, juntos.